Pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Estamos novamente aqui postando vídeos no nosso canal, dessa vez um pouquinho mais resumidos e mais objetivos, para que a gente possa criar um bate-papo durante a semana sobre assuntos importantes que envolvam o tempo do fim, tá bom? Ontem, por exemplo, eu estava estudando alguns assuntos na internet e um que me deixou muito intrigado foi o caso de um menino chamado Colton Burpo. E acho que é Purple mesmo que se pronuncia, ele é inglês, se não me engano. E ele teve uma experiência, ele disse que ele passou por um problema de apêndice, parecia que ele estava perto da morte, foi levado às pressas, ele tinha 4 anos nesse período, os pais levaram ele para o hospital. O pai era pastor, eu acho que continua sendo pastor também, se eu não me engano, da Igreja Batista, tá bom? Se eu tiver errado aí a informação, quem souber da história pode me corrigir, tá bom? Mas se eu não me engano, é da Igreja Batista. E o jovem ali no leito de hospital, ele quase morte, experiência quase morte, né? Ele não estava morto, tá? Isso que me chama muita atenção também, porque se ele tivesse morto, seria mais virado para o espiritismo, né? Mas ele não estava morto, ele estava ali realmente em uma situação complicada, de vida ou morte, e ele tem então um momento que ele é levado para o céu, e lá no céu ele tem várias visões, e aí lá ele vê, por exemplo, pessoas aparentemente jovens, de aproximadamente uns 30 e poucos anos de idade, com asas. Ele vê a irmã dele lá no céu, ele vê o avô dele também, ele vê o próprio Cristo com as feridas nas mãos. Inclusive, ele diz, é uma parte que eu achei bacana do comentário dele, é que as pessoas, os justos, passariam por uma grande dificuldade, em outras palavras, uma grande tribulação na terra antes que eles pudessem também estar no paraíso. Aonde eu quero chegar com isso? Se você pegar o livro de Ellen White, que nós acreditamos ser profetisa da Igreja Adventista Sétimo Dia, uma das pioneiras, mas também teve o dom profético de Deus, escreveu vários livros hoje, né, publicados em vários países, inclusive livros importantíssimos que abordam saúde, educação, enfim, não só a área bíblica, mas outras áreas também. E ela tem uma visão muito semelhante a desse jovem, tá bom? Muito semelhante. Inclusive, ela vê ali no paraíso o irmão Stockman e o irmão Fitch. Ela menciona isso na História da Redenção, do livro História da Redenção, no capítulo 1, se eu não me engano, que é a primeira visão que ela tem, que ela começa a ser arrebatada para o céu, e a semelhança da visão, o nome do livro, tá bom? Aqueles que querem ter o acesso, se eu não me engano, foi até feito um filme, tá bom? Desse livro. Depois eu vou pegar aqui que eu não estou lembrado, eu até cheguei a anotar aqui. O Céu é de Verdade, lembrei, O Céu é de Verdade. Então um filme na Netflix também que aborda essa temática, mas enfim, é claro que o filme distorce muito, não distorce na questão tipo assim, falar mentira, mas é uma outra trama, embora envolva a visão do jovenzinho ali de 4 anos, mas é uma outra trama. É legal conseguir o livro para poder vendo os detalhes que o pai conta, os detalhes que o filho havia mencionado para ele. E os fatos, gente, os paralelos são muito, muito bacanas. Inclusive, quando a gente vai para Atos capítulo 2, por exemplo, no verso 17, lemos assim, e acontecerá nos últimos dias, falando da volta de Cristo, um pouco antes, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, percebe? Então as visões serão cada vez mais correntes ou fluentes no tempo do fim. A gente fala muito do tempo do fim, né? A gente fala assim, as coisas estão acontecendo, vulcões entrando em erupção, olha como está a política, onde Cristo vai reinar, enfim. Só que esses pontos também são cruciais para que a gente entenda que nós estamos realmente fazendo parte do tempo do fim. E depois que esse jovem, né, o Purple, ele teve essa visão, ele divulgou essa visão que ele teve pessoas que criticaram ele, mas por outro lado, teve pessoas que encorajaram ele porque tiveram visões semelhantes às que ele teve. Porque Deus, ele não revela a sua visão para uma pessoa específica, até mesmo para não deixar com que ela se vanglorie, né? Mas Deus, ele dá visões para várias pessoas do mesmo assunto ali, para que essas pessoas entendam que essas mensagens não são delas, mas é Deus que está enviando para o seu povo, dizendo que a redenção se aproxima. Isso é muito marcante, tá bom? E isso me chamou muita atenção, por quê? Porque isso mostra que nós já estamos vivendo no tempo do fim. Isso quer dizer que a gente precisa se preparar, não apenas na questão política, religiosa, que isso é importante, a besta que surgiu do mar,
com a besta que surge da terra, mas também outros pontos que são de primordial importância para que a gente possa entender que já vivemos no limiar da história aí, tá bom? Então eu queria compartilhar esse vídeo aí com vocês, dessa experiência desse jovem, tá bom? E lembrando, gente, aí vem a seguinte pergunta, né, que não quer calar. Tá bom, Rodrigo, mas a Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela está dormindo, ela está descansando, Eclesiastes 9, 5, 6 e 9, o próprio fato de Jesus comparar a morte com o sono, enfim. Como responder essa pergunta é simples. Não é que Deus levou aquele jovem e também Ellen White e outras pessoas para terem essas visões naquele exato momento, para o céu naquele momento, não. Da mesma forma como Deus fez no livro de Apocalipse, ele levou João para vários momentos da história da mesma forma. A palavra fala lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. A palavra espírito no grego é psirrê. Psirrê significa em visão. Então, da mesma forma que João ele foi tirado da ilha de Patmos aproximadamente no ano 100, e ele foi conduzido pela história, porque Deus ele é atemporal, ele não está preso no tempo e no espaço, então ele pode tanto ir para o passado, como ficar no presente ou ir para o futuro, em qualquer momento que ele deseje. Ele fez isso com o apóstolo João. Ele levou João da ilha de Patmos do ano 100, viajou com ele, por exemplo, até o capítulo 14, que fala das 3 mensagens angélicas. Isso foi no século XIX, a partir do ano de 1840 a 1844, que as mensagens angélicas começaram a ser anunciadas. Então pegou João do século 100, levou ele até o século 18, perdão, século 1, né, melhor dizendo, no ano 100, levou ele até o século 18 para o século 19, depois levou João um pouquinho mais à frente ali, quando ele viu a grande meretriz assentada sobre a besta e tudo mais. Ele vê os remidos no século 19, a volta de Jesus, ele vê a descida da Nova Jerusalém no capítulo 21, que só vai acontecer depois do milênio, a destruição do ímpio. Depois ele volta, mostra para ele os 7 selos, enfim. João ele vai para um tempo e para o outro, ele vai para o passado, para o futuro, ele volta aqui, vai ali, da mesma forma como Deus também fez com Ellen White. Quando Deus ele mostra as visões para Ellen White, do irmão Fitch, do irmão Stockman no céu, ele menciona ela já lá no futuro, depois do milênio, depois da destruição do ímpio. Aí ele sai da Nova Jerusalém e ela contempla esses homens lá também. Na verdade, ela contempla esses homens antes, na verdade, né? Durante o milênio, porque ela vê a árvore da vida ali, eles conversam e tudo mais, e depois ela começa a contemplar os animais, o leão, o lobo, os bosques. Ela fala dos bosques, o templo tem no Monte Sião, isso tudo depois dos 1000 anos. Então Deus ele faz essa viagem também com Ellen White para um lado e para o outro, da mesma forma que Deus pode ter feito com esse jovem também, levando ele naquele momento a momentos futuros, da onde ele veria, melhor dizendo, a concretização da promessa de Cristo Jesus, né? Novos céus e nova terra. Lembrando que nesse fato ele diz que ele vê a irmãzinha dele, e a irmãzinha dele tinha morrido, ela nem chegou a existir ainda. O pai e a mãe tiveram um aborto. Se eu não me engano acho que foi instantâneo, eu esqueci o nome que fala ali, mas eles tiveram esse aborto espontâneo, a palavra certa é espontâneo. O menino nem chegou a conhecer a irmã, eles nem mencionaram para o menino que ele teria uma irmã, e ele contempla no céu. Isso significa também, se essa visão for verdade, que eu acredito, 90% está tudo batendo, que seja verdade, que trazer uma resposta para a gente, né, de que mães que tiveram filhos, né, já desenvolvidos ali no útero, já com traços de vida, que abortaram, possam ter a esperança de ter esses filhos no céu, como a própria Bíblia diz também, o Espírito de Profecia também comenta, que os anjos vão estar levando nos braços os filhos dessas mães que foram separados ou que morreram, né, por algum momento, algum motivo, talvez enfermidade, perseguição, para que as mães cuidem deles até eles estiverem numa idade que eles já não precisarem mais, ou seja, vai dar essa possibilidade das mães criarem os filhos nos céus, batendo tudinho, tá vendo? Então isso mostra, gente, que Deus está perto de voltar e que essas visões vão estar acontecendo cada vez mais. Então, que a gente possa se preparar, buscar em oração, estudarmos a Bíblia e compreender que Deus ele não revela suas verdades para uma única pessoa, mas para a sua igreja, que é o seu povo aqui na terra, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje, e lembre-se sempre, hein? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fique com Deus, graça e paz.